Graça e paz, eu sou a pastora Gircilé, Igreja Metodista em Vila Paulistana, e mais uma quinta-feira a gente está aqui nesse nosso estudo bíblico Pequeno Discipulado para falar um pouco mais da novela Gênesis, chegando nos momentos que a gente acha super importantes e cruciais na novela, que a gente vai ver aí Abraão sendo convidado e desafiado pelo Senhor a entregar Isaac. Muito bem, falando então de Isaac, ele é o presente, ele chegou. Deus faz e fez no seu tempo. E é interessante a gente perceber que para nós hoje também é difícil esperar, né? Porque se demora, é porque a gente ainda não está pronto para receber. E a gente precisa entender e esperar no Senhor o momento certo para a gente poder receber. E o maior segredo de tudo isso é confiar no Senhor e esperar, perseverar. E durante o processo, ir sempre experimentando de Deus, nas lutas, nas dificuldades, qualquer que sejam as circunstâncias e qualquer coisa que aconteça, experimentar de Deus. Deus está conosco. Muito bem. Ao mesmo tempo, a gente percebe Ismael. Ismael zombando de todos. E em Gênesis 21, capítulo 21, versículo 9, diz que ele não fazia bem a Isaac. Ele zombava. E pelo que a gente vê na novela, ele zombava de todos, zombava até da própria Sara. Infelizmente, ele não acreditou no Deus do seu pai. Naquele momento, ele era filho de Abraão e nada mais. Isso era o mais importante. Ele acreditou que por ser filho de Abraão, nada o abalaria, nada o pararia, nada o deteria e ninguém poderia ser contra ele, porque ele era o dono de tudo aquilo, ele era o herdeiro legítimo de tudo aquilo. E ele não fazia bem a ninguém. Sara pede então para que Abraão se despeça dele e manda ele embora. E Deus pediu para que Abraão ouvisse tudo o que Sara estava pedindo e estava falando. Com muita dor no coração, então, ele se despede de Ismael e manda ele embora. E aí, na história da descendência de Abraão, a gente vê que esse filho, de certa forma, ele não segue direitinho os caminhos do Senhor. A impressão que a gente tem é que talvez Abraão tenha explicado, ensinado, mas ele não ouviu. Ele não tinha prestado atenção no que o pai tinha explicado para ele, né? Ele não presta atenção nos valores que o pai ensinou e muito menos a fé. Deus, tá bom, é o Deus do meu pai. Fé é a fé do meu pai. Parece que Ismael e seus descendentes, depois, como a gente vai entender a história, vão virar inimigos, né? Principalmente do povo herdeiro também de Abraão e Isaac. Ismael e sua descendência faz o que a maioria dos que dizem crer em Deus faz até hoje. Tratam Deus assim. Deus nos criou, Deus tem a obrigação de nos fazer bem. Deus faz o bem pra gente porque Ele tem que fazer pra gente o bem. Parece que é essa a ideia de muita gente. Mas Deus é Deus, não é Deus? Então Ele vai abençoar, não vai? Ele vai responder, não vai? E era essa a ideia que Ismael tinha, então, de Deus, né? E aí a gente percebe, então, que tudo para ele era fácil demais. Porque ele não tinha ainda entendido o Deus do pai dele. Mas a descendência de Abraão seria abençoada. Essa era a promessa. E até hoje, se a gente parar para pensar, todas essas pessoas que pensam assim, elas não se importam o quanto Deus faz, o quanto Deus fez pela humanidade. Nunca se satisfaz o suficiente para continuar na sua presença. Deus tem que fazer, é obrigação de Deus fazer. Deveria fazer por tudo, deveria fazer sempre, o tempo todo, e Deus não tem que esperar nada em troca. Nós somos seus filhos, nós somos seus. E aí, nem a palavra gratidão muitos falam, né? E aí se tornam inimigos de Deus, inimigos de Abraão. Infelizmente, né? Tem muita gente assim. E o próprio Ismael, então, se coloca nessa situação. A gente vai perceber que no momento da novela vai parar essa história, mas lá na frente eles vão se encontrar de novo.
principalmente na morte de Abraão. É só ler Gênesis e continuar lendo. Lá na frente eles se encontram de novo na morte de Abraão e a gente não sabe como é que vai ser o tratar um com o outro, mas eles não vão ser amigos, não. Eles vão ser irmãos, eles podem até se respeitar, mas eles vão ser inimigos, de certa forma. E aí a gente percebe que lá no deserto, os dois, tanto Ismael como Agar, estão sofrendo bastante. Estão morrendo de sede, estão cansados, foram expulsos, estão envergonhados. E aí a gente vê que Deus se mostra misericordioso. Deus estava cuidando deles, desde sempre. Mas a gente percebe que Agar achou que Deus tinha abandonado. Imagina, Deus não liga mais pra gente. Deus não vai estar mais com a gente. E aí no meio do deserto, no meio do sofrimento, a gente percebe que Deus, ele abre a boca e fala: Deus do meu pai, me ajuda, Deus. E aí nesse momento a gente percebe, no filme é bem interessante que mostra isso, ela está do lado de uma fonte e ela não vê a fonte. Até Deus falar com ela e mostrar, na hora que ela estava mais desesperada. Aí ela olha e vê a fonte. E aí ela percebe que ela estava cega, que ela não conseguia. E ela estava cega porque ela estava sofrendo, ela só queria ficar naquela vitimizada, né? Naquela situação de vitimizada. Ai, porque eu, e com vergonha, e com raiva, porque tinha sido, vamos dizer assim, expulsa, e por causa disso não vinha nada na frente dela. Ela esqueceu mesmo do Deus. Ela achou que Deus também tinha se esquecido dela. E neste momento, então, a gente percebe que aquele anjo que falou, aquele anjo que veio e falou em nome de Deus, ele continuava ali abençoando e protegendo, junto com o próprio Deus, né? Porque Deus não nos trata como nós o tratamos. Deus não se magoa, Deus não pune, Deus não engana, Deus não mente, não muda. E é interessante a gente perceber isso, que Deus sabia que ele tinha que cuidar de Ismael. Ele prometeu isso. E aí, a impressão que a gente tem é que, mesmo ela tendo ouvido do próprio Deus, ela não acreditava nisso. Mas Deus não abandona. Deus não abandona mesmo aqueles que a gente considera, talvez, inimigos, aqueles que a gente acha que não mereçam, porque Deus ama a todos. E Deus tinha prometido cuidar também dela. Depois de toda essa cegueira, de toda essa questão de ser injustiçada e de não conseguir ver, a gente percebe que Deus continua sendo Deus. Deus ama. Ele prometeu, não prometeu? Eu vou cuidar? A descendência de Ismael também será uma bênção? Por isso, ele não mente. Ele não é Deus para mentir. E aí vai no último momento que ela está desesperada e abre os olhos dela para ela perceber. E aí a gente percebe que, como muitos de nós, né? Só vai buscar Deus na última hora, na última situação que não tem mais jeito, que a gente já está desesperado, é que clama o nome do Senhor. E o Senhor está ali, o tempo todo cuidando, o tempo todo do lado, o tempo todo mostrando carinho, o tempo todo livrando do mal. E só na última hora, quando praticamente as forças estão indo embora, é que a gente consegue abrir os olhos com H e falar: ah, aqui está a água. Olha, aqui tem um lugar para ficar. Olha, Deus está presente, cuidando de nós, né? E Ele sempre guardando, sempre abençoando, e a raiva não deixou ver as bênçãos de Deus. E nós, então, às vezes nos envolvemos mesmo com os nossos problemas e perdemos, e nos perdemos nesses sentimentos, e perdemos Deus de vista. Pensamos que Deus esqueceu de nós, mas Deus continua conosco o tempo todo. Então, na hora exata, ele vem, ele dá água, ele mostra que tem jeito sim, que tem uma solução para a vida sim, apesar da gente ter se afastado dele. Deus ama, Deus é Deus. E também a gente percebeu nessa semana a aliança que Abimeleque faz com Abraão. E ele pede: Abraão, por favor, nada mais de mentiras. Chega. Nós vamos ser amigos, você vai poder ficar na terra, o poço que vocês acharam é de vocês, pode ficar tranquilo. Eu não quero nada seu, eu só quero que você nunca mais minta para mim e a gente vai se dar bem.
E eles então selam essa aliança, este acordo, e eles conseguem então fazer um pacto de amizade. E Abraão, reconhecidamente, sabendo que já tinha errado algumas vezes, né, já com ele, errado bastante com ele, entrega então um pouco de suas ovelhas, seu gado, oferecendo esta amizade. Já vai me dar terra? Então eu estou te oferecendo então o que eu tenho também de melhor. Interessante, uma aliança com este rei Abimeleque, que também mudou um monte de outras situações da vida dele. E aí a gente percebe então Abraão e Sara cuidando de Isaac, ensinando Isaac, mostrando para ele valores, talvez aquilo que ele não conseguiu mostrar para o Ismael por conta de Agar, talvez porque Agar não deixava Ismael se chegar muito perto de Sara. E aí a gente percebe, contando histórias da Bíblia, contando histórias que a gente fala da Bíblia, né? Porque a gente está lendo a Bíblia, mas contando histórias de Deus, do Gênesis, de como é desobedecer, do que é ter valores, do que é amar a Deus, do que é ser fiel a Deus, do que é certo, do que é errado, e os dois juntos, contando histórias, ensinando e mostrando para eles, para esse menino, Isaac, que é uma bênção de Deus na vida deles, os valores, para que eles não errem, para que não errem como erraram com Ismael. E ao mesmo tempo, aí a gente vê a história chegando num ponto interessante. Hoje, talvez a gente veja isso, na quinta-feira agora, hoje, né, a gente vai ver essa questão, Deus chamando Abraão e falando, Abraão, eu quero teu filho, me dá ele. E Abraão sabe que ele é a alegria da casa, ele é a alegria de Sara, ele é a alegria do acampamento, eu vou entregar, porque o Senhor está me pedindo. Mas Deus, vai ser difícil, hein? E depois de tudo, depois de tanto tempo, tudo que eu esperei, tudo que nós esperamos e que nós sofremos, entregar a Deus, vai doer, mas a gente vai fazer esse sacrifício. Ou seja, eu vou fazer esse sacrifício. Ele não conta nada para Sara, ele pega o menino e sai para fazer esse sacrifício lá no Monte Moriá. E a alegria? E a esperança? Abraão simplesmente sabe o Deus que ele acredita. E ele fala o quê? Deus proverá. Ele obedece e vai fazer aquilo que o Senhor tem para o coração, no coração dele. Interessante, né? Essa história é o começo de tudo. Então é o momento da gente perceber. Não esquece. Por mais difícil que seja a situação, Deus não nos abandona. Deus não nos deixa sozinhos. E por mais que você esteja sofrendo e chorando, não deixa para buscar Deus no último momento. E outra coisa importante, espere em Deus a promessa. Mas se Ele te pedir um sacrifício, uma prova de que você realmente merece aquilo, obedece ao Senhor. Deus proverá todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe nossa casa, abençoe nossa família, abençoe nossa igreja. E ensina-nos, Senhor, a continuar confiando em Ti, seja por qual situação estejamos passando. E nesses momentos que a gente tem vivido de Covid, principalmente, que o Senhor nos ensine a esperar em Ti. E todo esse sacrifício que a gente tem feito, de perder queridos, de chorar, de estar na presença do Senhor clamando por vidas, que o Senhor nos honre, que o Senhor nos abençoe. E, por favor, resplandeça o seu rosto sobre nós. Continua sendo Deus sobre todas as coisas. Abençoe a nossa casa. Continua restaurando a nossa vida e a nossa fé diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde, te restaure e te renove, te encha de fé, que você de verdade acredite que Deus proverá todas as coisas e te dê a sua graça e a sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Senhor te abençoe. Uma boa semana. E semana que vem, assista hoje. E a semana que vem a gente vai ver aí o desfecho de mais uma semana de Gênesis. Com certeza, Isaac crescendo e Deus mostrando que ele continua sendo Deus. Tchau, gente. Até mais.